professora Monique, coordenadora aqui dos cursos de engenharia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me procurar. Vou apresentar o Elialdo, se ele já quiser, então, ir compartilhando a tela dele, por favor, Elialdo. Ele vai colocando a tela dele. Vocês estão escutando bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Gente, é um prazer imenso estar com o Elialdo também aqui presente hoje. Esses dias atrás nós fizemos uma live já falando de fósforo, eficiência de uso de fósforo. Então, nós conhecemos, fizemos o doutorado junto, parte do doutorado. Então, é um prazer imenso também ter ele aqui conosco. Como irmão, tenho muito carinho por ele, admiro muito. Aproveitem, gente, todo o potencial desse menino aí, hein? Aproveitem, porque aí tem conhecimento. Então, vamos lá. A palestra do Elialdo hoje intitulada como Agroecologia e Nutrição de Plantas, Dimensão Científica. O Elialdo Alves, ele é pós-doutor, né? Atualmente, ele é consultor agronômico na IP Agronegócios Limitada, desenvolvendo protocolos de nutrição, defesa vegetal e bioestimulação para HF na região de Irecê, pós-doutorado pela FAPEMA, Bolsa CAPES, na Universidade Federal de Maranhão, durante o qual estudou ciclagem e eficiência do uso de nutrientes e substâncias úmicas em sistema de aleias, doutor em agronomia pela Universidade Estadual Paulista de Mesquita Filho, durante o qual desenvolveu projetos, pesquisas, né, relacionadas aos temas eficiência de uso de fósforo, rizosfera, manejo da adubação e química e fertilidade do solo, mestre em agroecologia pela Universidade Estadual do Maranhão, período no qual trabalhou principalmente com os seguintes temas: manejo ecológico do solo, sistema de cultivo em aleias, eficiência do uso de nutrientes, remobilização de nutrientes, cultura do milho, leguminosas. Além do mais, ele é graduado em engenharia agronômica pela Universidade do Estado da Bahia e durante esse período desenvolveu trabalhos na iniciação científica, principalmente com os seguintes temas: nutrição de plantas em sistema orgânico, agroecologia e manejo ecológico de pragas. Então, aproveitem façam pergunta, todo esse conhecimento que ele tem. Ele já agradeço antecipadamente em nome da Faculdade Cristo Rei, aqui de Cornélio Procópio, por se disponibilizar do tempo dele, né, estando aqui conosco nessa sexta-feira à noite, calor, ele lá na Bahia, ó. Então, gente, vamos aproveitar. Tá difícil. Para a gente aí, façam perguntas. Seja muito bem-vindo, Elialdo. Obrigada pela presença. Muito obrigado, Monique. Muito obrigado, Monique. Muito obrigado a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Acho que você pode... É isso que eu ia falar, certo, Elialdo. Eu ia falar tá. E os slides também estão visíveis, né? Alô? Sim, visível. Sim. Então, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Acho que a gente pode começar, não é? Então, gente, a proposta aqui hoje ela não é simples, porque nós temos duas ciências bem diversas entre si, mas que andam juntas em diferentes contextos, e a gente precisa relacioná-las. Então, eu vou utilizar alguns conceitos que não são fáceis, eu sei que alguns de vocês estão no início do curso, mas qualquer dúvida vocês podem perguntar ao longo da exposição, tudo bem? Ou conversar depois, ou me procurar depois em particular para conversar, como vocês se sentirem mais confortáveis, mas a gente vai tentar relacionar essas duas ciências. Então, vamos lá. Já que a gente está trazendo a dimensão científica, tanto da nutrição mineral de plantas, que é uma coisa mais fácil, como da agroecologia, a gente precisa primeiro caracterizar o conceito de ciência. O que é uma ciência? A gente pode dizer que ciência é um corpo sistematizado, bem organizado, de conhecimentos, de informações, de fatos e de teorias a respeito de um determinado tema de estudo, ou a respeito de um conjunto de estudos interrelacionados. De qualquer forma, esses dados, essas teorias, eles são obtidos a partir do método científico, que eu vou falar um pouco logo depois, mas a gente pode resumir esse método dizendo que as nossas perguntas, as nossas dúvidas, indagações,
a respeito daquilo que a gente observa na natureza é submetida a um processo de experimentação. A gente faz experimentos, e com esses experimentos a gente cria condições em que a gente tem repetição, casualização e controle local. Aí a gente obtém dados, analisa matematicamente esses dados, e a gente obtém informações que vão ser sintetizadas como conclusões. Essas conclusões elas vão alimentar ou refutar determinadas teorias. Mas o que seria esse método científico? Não é nada mais do que um passo a passo organizado que nos ajuda como, primeiro, observar alguma coisa na natureza que nos chama a atenção, problematizar isso, que é um problema ou que é uma coisa que a gente quer desenvolver, ou que a gente quer entender, levantar dados sobre o que foi observado e, a partir desses dados, criar uma hipótese. Ou seja, a gente desenvolve em nossa cabeça, com base nos poucos dados que a gente tem, uma ideia geral que tenta explicar aquilo que a gente está vendo. Aí a gente desenha, delineia um experimento para testar essa hipótese. A gente, então, faz essa hipótese. A partir dessa hipótese, a gente cria uma experimentação com tratamentos, obtém dados, faz um tratamento estatístico que basicamente vai fazer duas coisas. O tratamento estatístico ele vai conseguir nos dizer o que é a diferença entre tratamentos e aquilo que é resultado ou das condições do ambiente ou do acaso. Então, a gente obtém conclusões e, a partir disso, a gente alimenta ou refuta teorias. Então, essa é a ideia geral de ciência. E eu trago a dimensão científica para esse debate porque a nutrição mineral de plantas nem tanto, mas a agroecologia, ela extrapola a ciência. A agroecologia, como a gente vai ver lá na frente, ela assume outras dimensões, que são políticas, que são sistemáticas. Então, a gente precisa focar na dimensão científica, que senão a gente se perde e fala de muita coisa e acaba não falando de nada. Mas caracterizando a agroecologia como ciência. Pensando na agroecologia hoje como ciência, o que ela estuda? Existem duas formas da gente abordar isso. Uma forma estrito sensu, uma forma mais restrita, e uma forma lato sensu, uma forma mais ampla. O que seria essa forma mais restrita, mais estrito sensu? É dizer que a agroecologia é a ciência que estuda os agroecossistemas. Nós temos os ecossistemas naturais, que emergem da relação entre os seres vivos e o meio abiótico que os cerca, ou seja, a luz, os nutrientes, os ciclos biogeoquímicos, e por aí vai, os ventos, as populações de organismos interagindo entre si. Então, chega lá o ser humano e promove um desequilíbrio local para gerar um excedente, ou seja, a gente muda esse ambiente para conseguir produzir uma quantidade maior de uma determinada coisa, que pode ser alimentar ou fibra, não importa, mas a gente produz um excedente. A partir disso, a gente tem um agroecossistema. Então, a agroecologia seria a ciência que se propõe a estudar esses agroecossistemas, esses ecossistemas modificados pelo homem para produzir. Em um termo mais amplo, mais lato sensu, a gente pode dizer que a agroecologia é uma ciência que reúne diversas informações práticas, que tem uma aplicabilidade bem prática e que nos permite construir sistemas mais sustentáveis. Aí a gente começa a entrar nos temas controversos que envolvem a agroecologia, e um desses temas é o conceito de sustentabilidade. Para a gente não enrolar muito, até porque tem muita coisa para ser falada, mas a gente pode pensar sustentabilidade como a maneira na qual a gente intervém nos ecossistemas ou nos agroecossistemas, utiliza os recursos, mas não os esgota. Eles continuam disponíveis para serem utilizados pelas gerações subsequentes. Então, a agroecologia tem como objetivo final nos permitir utilizar esses sistemas, mas ao mesmo tempo não esgotar o que a gente está utilizando. É uma ciência multidisciplinar, porque envolve aí todas as áreas da agronomia, envolve a biologia, envolve muita ecologia, e envolve muito de humanidades, antropologia, sociologia, e por aí vai. E ela tem duas marcas bem peculiares. A primeira marca é que ela vai do macro ao micro.
comparando a agroecologia com a nutrição mineral de plantas, por exemplo. Quem já estudou a nutrição de plantas vai entender o que eu estou falando, quem ainda não estudou vai perceber isso mais na frente. Mas a gente estuda o metabolismo de cada um dos nutrientes de maneira separada, como eles são absorvidos, suas funções, como eles atuam nas plantas, e lá para o final a gente tenta reunir tudo isso no macrometabolismo e entender como eles interagem, as interações, os sinergismos. Na agroecologia a gente parte do oposto. A gente começa lá de cima, a gente se preocupa pelo menos com o bioma, ou com a bacia hidrográfica, ou com a paisagem onde a gente está inserido. Então a gente começa lá do amplo, ou seja, eu estou onde? Eu estou na Caatinga. Não, eu estou na Mata Atlântica. Então a gente começa lá de cima no desenho do sistema, aí a gente vai descendo de nível para depois se preocupar com o micro. Por exemplo, se tem fosfato sendo disponibilizado na rizosfera ao redor da raiz das plantas que eu estou cultivando, que são folhosas. Então eu começo do macro, lá do bioma, e eu vou descendo de nível até essa parte menor, absorção de nutrientes, ou o que está acontecendo em nível celular, com determinada deficiência. Então, a gente vai do macro para o micro. Outra característica é que a agroecologia, como a ecologia, ela facilmente extrapola do domínio da ciência. Ela é uma ciência, sim, ela atende ao método científico, ela exige experimentação, mas ela é mais que isso. Primeiro, ela se apresenta para a sociedade comum, para as pessoas que não são da área, como sistemas. O que seriam sistemas? Existem pessoas que, em determinadas épocas, e obedecendo a determinados critérios ideológicos, locais, políticos, eles pegaram alguns desses princípios da agroecologia, com maior ou menor ênfase, e tentou criar uma receita, um passo a passo, para facilitar a criação de sistemas sustentáveis. Então, por conta disso, nós temos os sistemas. Nós temos o sistema orgânico, por exemplo, aqui para vocês darem uma olhada. Sistema orgânico, caracterizado por policultivos, consórcios, às vezes até a presença de organismos animais. Só que uma exploração não tão acentuada dos estratos, ou seja, uma exploração não tão acentuada da altura. Nós não temos uma preocupação tão grande com os estratos emergentes, ou seja, árvores no sistema, embora isso não seja excludente. Mas não existe uma preocupação tão grande com isso. Você tem uma ocupação policultivo nos estratos mais baixos. Nós temos, por exemplo, a permacultura, que se preocupa não apenas com a organização espacial das plantas que a gente está cultivando, dos animais que nós estamos criando, mas também com as instalações, as casas, os armazéns, como isso vai ser construído, utilizando que materiais. Nós temos aí, seria um outro extremo, digamos assim, o sistema sintrópico, que foca basicamente na maximização da fotossíntese. A gente tem plantas ocupando todos os estratos mais altos, que são os estratos emergentes, que são as árvores, os estratos altos, os estratos intermediários, os estratos baixos. Nós temos plantas muito adensadas, muito próximas uma da outra, porque o objetivo é produzir muita biomassa e conseguir fazer o máximo de fotossíntese possível. Esse é o sistema sintrópico. Então, a gente tem plantas muito próximas, entrelinhas muito cobertas por matéria orgânica, muitas árvores. Além desses, nós temos o sistema biodinâmico, a agricultura natural. Então, nós estamos falando desses temas que tentam aplicar na prática as ideias da agroecologia. Alguns são mais, outros são menos sucedidos, porque, embora a sustentabilidade ela seja resultado do manejo, mas se observa na prática que os sistemas que focam em acumular matéria orgânica, que focam em juntar espécies de abundância ou espécies de clímax, esses sistemas eles conseguem atender mais facilmente aos princípios da sustentabilidade da agroecologia. Então, nós temos esses sistemas. Esses sistemas, eles não são a ciência, mas eles refletem porções dessa ciência. Só que aí a gente entra na questão legal. Porque talvez para aproveitar o senso comum,
o legislador brasileiro, ele pegou a própria agroecologia e os outros sistemas e disse que tudo isso é sistema orgânico. Embora a gente esteja falando de coisas muito diferentes, na verdade. Comparar um sistema orgânico com, por exemplo, um sistema sintrópico no sul da Bahia é tentar comparar coisas que são muito diferentes, é tentar juntar coisas que estão muito distantes entre si. Mas a gente tem essa ideia geral, a gente tem essa legislação que diz que tudo é sistema orgânico. Além disso, a agroecologia ela acaba tendo essa dimensão legal, porque para a gente obter um selo, quando a gente está produzindo agroecologicamente, a gente quer um selo para ter uma diferença em termos de mercado, em termos de preço, a gente precisa obedecer às regulamentações do Ministério da Agricultura. E tudo isso vai ser chamado de produto orgânico. Uma outra dimensão da agroecologia, aqui uma foto minha da época do movimento agroecológico na faculdade, na verdade, a agroecologia ela acaba tendo expressão civil, uma expressão organizada na forma de movimentos sociais e de movimento estudantil. E essa agroecologia, ela não necessariamente anda de mãos dadas com a agroecologia ciência, mas isso é uma pauta para discussão, dá muito pano para manga, dá muita briga, mas cada uma, a agroecologia como ciência cumpre o seu papel, a agroecologia como movimento organizado cumpre o seu papel, mas às vezes elas se estranham, mas isso é uma outra conversa. Além dessa dimensão como ciência, como sistema e como lei, a agroecologia ela ainda assume um papel político também, muito específico, mas isso também se confunde com a agroecologia como movimento. Então, a agroecologia ela tem essas duas características aí que a diferencia da nutrição mineral de plantas, por exemplo. Uma outra coisa que a gente pode dizer a respeito da agroecologia é que ela se alimenta talvez muito mais que outras ciências da experiência comum, ou seja, da experiência dos agricultores no dia a dia, da experiência das comunidades tradicionais, das comunidades quilombolas. Por exemplo, os pesquisadores da agroecologia partem muito da experiência das comunidades para determinar quais espécies são indicadoras, quais espécies têm função regenerativa, quais espécies têm função sucessional e por aí vai. A nutrição mineral de plantas como ciência já é mais fácil da gente delimitar nesse espaço cartesiano. O que é que ela estuda? Ela estuda os nutrientes minerais. Tá, o que são nutrientes minerais? Para o pessoal que ainda não pagou a cadeira. Os nutrientes minerais são aqueles elementos químicos, aqueles elementos da tabela periódica que são essenciais para as plantas. Ou seja, se eles faltarem, as plantas elas não conseguem cumprir o seu ciclo de vida, elas morrem. Elas fenecem. E eles são chamados de nutrientes minerais porque, em regra, na maior parte das vezes, eles são obtidos da litosfera ou da pedosfera. Ou seja, eles estão nas rochas e estão nos solos. E, principalmente, o solo é um ambiente que tem condições biológicas, químicas, físico-químicas, que oferecem muita resistência à absorção desses nutrientes ali no sistema solo-planta, na rizosfera, na raiz. Então, apesar desses nutrientes minerais, que são 13, em regra, considerados pela comunidade científica internacional, eles representarem apenas 8% da matéria seca, mas a dificuldade das plantas em adquiri-los justifica a existência de toda uma ciência que estuda a disponibilidade, a absorção, a compensação. Além desses nutrientes minerais, nós temos o carbono, que é obtido do CO2 atmosférico, obtido de outro compartimento, e o oxigênio e o hidrogênio, obtido da hidrosfera, da água, que juntos compõem 92%, em regra, da matéria seca das plantas, mas existe menos resistência às suas absorções. Então, não existe uma ciência tão específica, voltada para eles, embora a gente os aborde o tempo inteiro também. Então, essa ciência ela se caracterizou aí mesmo no século XIX, mas ela começou aí desde a primeira revolução agrícola, na Idade Média, quando a gente começou a utilizar muita matéria orgânica, quando a gente começou a perceber que utilizando caudas, biofertilizantes, soro de leite, a gente conseguia garantir maior produtividade de nossas plantas. Então, a gente está pensando no sistema planta, mas, invariavelmente, a gente precisa se preocupar com o sistema solo e tem que pensar no conceito de fertilidade. Aí, aqui, pessoal, eu vou falar de dois conceitos de fertilidade, que são diferentes.
e que vocês precisam estar atentos a isso. Existe o conceito de fertilidade que é mais mineralista, a gente vai falar um pouco mais do que é isso na frente, e existe um conceito de fertilidade que seria mais sistêmico, digamos assim. O conceito de fertilidade mineralista, ele pensa muito mais nos parâmetros químicos. Não é que ele não considere os parâmetros biológicos, os parâmetros físicos, considera sim, mas é uma preocupação maior com os parâmetros químicos. Então, a gente estabelece indicadores químicos. A partir desses indicadores químicos, por exemplo, a taxa ideal, o nível ideal de um nutriente no solo, ou o pH, ou a saturação por bases, a gente faz um diagnóstico e, com base nesse diagnóstico, a gente estabelece a aplicação de um fertilizante, de um corretivo e por aí vai. Esse é o conceito mineralista. O conceito sistêmico que a agroecologia aborda, ele considera muito mais, talvez até mais, as questões de fundo biológico ou de fundo físico. Mas isso a gente vai entender um pouco mais lá na frente. Então, a gente tem a nutrição mineral de plantas se inserindo dentro da agroecologia. Ora, se eu estou construindo um sistema sustentável, automaticamente eu tenho que pensar na nutrição dessas plantas, na nutrição dos meus produtores, que vão alimentar os meus consumidores primários e secundários e terciários e por aí vai, que vão alimentar os meus decompositores que estão ali, garantindo a vivificação do meu solo. Então, eu preciso pensar em nutrição. Para entender, porém, a nutrição mineral de plantas dentro do conceito da agroecologia, a gente tem que entender que essa nutrição ela é encarada de formas diferentes a partir da diferença nos níveis de complexidade dos sistemas. Então, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que seria sistema, o que seria agroecossistema. Os ecossistemas naturais, ou seja, essa interação entre comunidades e condições abióticas, eles são pensados como sistemas mais ou menos abertos, porque eu tenho um fluxo de energia que se transfere de um nível para outro, aquela coisa que a gente estudou lá na biologia do 2º grau, de que você tem um produtor que depois é consumido pelo consumidor primário, que é o herbívoro, que depois é consumido pelo carnívoro, então nós temos uma conexão complexa entre seres que estão em diferentes níveis das cadeias tróficas. Então, nós temos essa transferência de energia, uma transferência de energia química. Primeiro, a energia do Sol, ela é transformada em energia química através da fotossíntese, e depois essa energia química se transfere entre meus níveis, entre os meus estratos de plantas, se transfere das plantas para os meus decompositores que estão no solo. Então, nós temos, basicamente, esse sistema que transfere energia que é mais ou menos aberto. E quanto menos sustentável, quanto menos complexo o sistema, mais aberto ele é, mais perda de energia eu tenho. E associada a essa transferência de energia, tem uma transferência de matéria, que a gente vai ver mais na frente, principalmente de nutrientes, quando a gente fala dos ciclos biogeoquímicos. Então, com base nisso, eu posso construir sistemas que são muito mais sustentáveis. Por exemplo, um sistema sintrópico que tem 30 espécies de plantas diferentes por hectare e que está em uma área grande de 800 hectares e que, por exemplo, conseguiu fazer com que os córregos voltassem a correr em determinada região. E eu posso ter um sistema que está aí no meio do caminho, que utiliza consórcio, policultivo, que tem plantas diferentes que se preocupam em manter a cobertura do solo, mas que não ocupam tão bem os estratos em termos de altura, ou não tem uma sucessão ao longo do tempo, e nós temos os sistemas mais simplificados, que são as monoculturas. Então, nós temos diferenças de complexidade, e cada complexidade vai exigir uma aplicação diferente da nutrição de plantas. Mas, de qualquer forma, quando a gente está pensando em ecossistema, a gente está pensando em sucessão, ou seja, se eu tenho uma área, as plantas que hoje estão naquela área, a não ser que haja intervenção humana, elas não serão as plantas que estarão lá daqui a 3 anos. Existe uma hierarquia, tem plantas dominantes, tem plantas que estão mais altas, tem plantas que estão servindo como forradoras do solo, e existe uma relação de coevolução. Essas populações, elas desenvolvem estratégias juntas ao longo do processo evolutivo. A gente também precisa falar dos níveis de organização ecológica. Basicamente, cada nível é formado pelo agrupamento dos grupos dos níveis anteriores. Então, eu começo com um organismo,
Então, quando a gente pensa em organismo, em termos de agricultura, a gente pensa em uma planta cultivada individualmente, e eu penso em população. Quando eu penso em população, eu estou pensando em um conjunto de organismos da mesma espécie. Seria uma monocultura, por exemplo. Os sistemas convencionais, eles focam a nutrição mineral de plantas aqui, nesses dois níveis. Por exemplo, eu vou estabelecer uma área de goiaba e eu penso, olha, eu preciso aplicar 100 gramas de P2O5 por pé na forma de 10,50. Eu estou pensando a nutrição de plantas em termos de organismo. Ou então eu penso em termos de população, de monocultura. Olha, meu tomate está com 40 dias, as folhas mais novas estão amareladas, principalmente na base, então possivelmente é uma deficiência de zinco. Então eu vou aplicar 5 quilos de sulfato de zinco a cada 5 mil pés. Então eu estou pensando aí em termos de população. A agricultura convencional, ela foca muito nesses dois níveis. Aí nós temos aí algumas agriculturas, algumas práticas que elas são um pouco mais complexas, elas já mexem com policultivos, com consórcio, com rotação, com plantio direto. A gente já tem uma organização um pouco mais complexa, e isso pode acontecer tanto no sistema convencional, como em alguns sistemas que são classificados como agroecológicos. Por exemplo, como alguns sistemas de agricultura orgânica que são classificados como agricultura orgânica de substituição de insumo. Então, eu tenho aí já uma preocupação com a comunidade também. Eu vou focar muito no organismo, na população, mas eu já vou ter uma preocupação com a comunidade. Eu vou pensar, olha, não, eu preciso aqui fazer uma rotação gramínea-leguminosa, porque as gramíneas elas vão extrair os elementos menos móveis das profundidades do solo e disponibilizar isso mais na superfície, na camada arável, e depois eu faço a associação com a leguminosa, porque ela vai acumular nitrogênio no meu sistema. Então já começa a haver uma preocupação um pouco maior com a comunidade. Então, não, eu vou associar espécies diferentes, mas eu vou associar espécies que têm demandas diferentes de recursos. Então a gente está aqui nesse nível, a gente pensa em nutrição mineral de plantas em um nível um pouco mais alto. A partir daqui, do ecossistema, da paisagem, do bioma, principalmente, a gente tem os sistemas agroecológicos que pensam a nutrição mineral de plantas em um conceito mais macro, mais focado na ciclagem de nutrientes e na reciclagem interna de nutrientes dentro desse próprio sistema. São, por exemplo, os sistemas agroflorestais sucessionais, regenerativos, os sistemas sintrópicos. Então, é uma outra abordagem. Mas agora falando da abordagem mineralista especificamente, que é aquela que eu disse que foca nos 2 primeiros níveis ecológicos e que se aplica principalmente aos sistemas mais simplificados. Ela foca nos indicadores químicos de qualidade ou de fertilidade do solo, que são os indicadores que a gente obtém em uma análise de solo tradicional qualquer. Os níveis de cada nutriente, a saturação por bases, o pH e por aí vai. A gente foca nos indicadores químicos. A adubação de planta ou de população, não de sistema, é uma outra característica. Uma reposição da exportação. Cada vez que a gente faz uma colheita, a gente tira do sistema uma série de nutrientes, além de água, claro. A gente tira ali do nutriente uma série de nutrientes. E quando a gente está trabalhando nesse nível, a gente precisa se preocupar muito com a reposição. Por exemplo, no caso do milho, digamos que você perca uma quantidade X de nitrogênio por ano em uma área de milho. Você tem que colocar pelo menos aquilo que saiu, para que você não exaura o seu solo, não esgote o seu solo completamente, em termos de fósforo, de potássio, de nitrogênio, ou seja, a capacidade do sistema de repor aquilo que você está tirando. Então, você compensa isso. Então, existe uma necessidade muito grande de aporte de insumos, fertilizantes, adubos, principalmente. E aí a gente entra numa discussão que dá muito pano para manga, que inclusive é uma discussão muito trazida por a nossa saudosa e querida Ana Primavera, que é a questão dos sistemas que se dizem agroecológicos, mas na verdade são sistemas que fazem substituição de insumos. Ou seja, você está numa fazenda orgânica, aí você volta 10 anos depois, ele continua utilizando as mesmas fontes de nutrientes, as mesmas fontes externas, talvez até em quantidades maiores, porque ele não conseguiu criar uma
uma resiliência, uma autonutrição do sistema. Então, você basicamente tem um processo de substituição de insumos. Ele não vai utilizar um fertilizante fosfatado de alta solubilidade, mas ele é muito dependente de fosfato de rocha. Ah, não posso utilizar nitrato de cálcio, mas eu sou altamente dependente de farinha de osso. Então, você tem um processo de substituição de insumos, mas aquele sistema está sempre precisando de aporte externo. Ele não consegue se tornar autossuficiente. Então, mesmo que esse sistema se diga agroecológico, sustentável, tem um selo, mas isso é muito questionado dentro dos estudiosos da área, se isso realmente se trata de sustentabilidade. Além disso, quando a gente pensa em sistemas um pouco mais agroecológicos, mas que ainda tem essa abordagem mais mineralista, a gente tem um grande uso de biofertilizantes, fosfato de rocha, calcário, gessos, autorizações especiais que a legislação permite para utilizar alguns adubos minerais, sulfatos, uma grande dependência da compostagem, ou seja, existe uma necessidade muito grande, uma dependência muito grande, em estar se criando o tempo inteiro aquelas pilhas enormes de matéria orgânica estabilizada para utilizar na sequência, porque o sistema não está produzindo biomassa suficiente para se manter. Ou bocates, que são compostos mais de base seca e que utilizam micro-organismos eficientes, que são capturados nos sistemas naturais, utilizando algumas fontes de carboidrato, como arroz cozido. Você tem alguns preparados biodinâmicos, que aí entram em uma outra discussão também, que existe, que em regra a comunidade científica questiona, mas que é utilizado, que são utilizados e que são apreciados em alguns contextos. Urina de vaca, adubação verde, por exemplo, que tem uma mineralização rápida, porque ela tem uma baixa relação CN, e vai conseguir liberar rapidamente nutrientes para a vida ali do solo. Mas também a utilização de espécies com alta relação CN, que não vão ser decompostas tão rápido, mas que vão manter ali a cobertura do solo, protegendo aquele solo contra chuva direta, insolação, uso de estercos, tortas, uma preocupação com a sucessão, rotação e consorciação de culturas, justamente para evitar o esgotamento desse solo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente pensa em termos de biofertilizantes, existem alguns que são bem famosos, como o Supermagro, que só para vocês entenderem, basicamente junta fontes de nutrientes minerais, sais, principalmente sulfatos, associados com fontes proteicas e carboidratos, que vão basicamente alimentar os micro-organismos que vão mineralizar e disponibilizar esses nutrientes, além de criar ácidos úmicos, fúlvicos, disponibilizar alguns produtos que têm efeito bioestimulante. Então, existe uma grande utilização desses produtos, o que não é ruim em si. A gente pode utilizar tudo que a gente precisa, principalmente no início do nosso sistema, quando ele está precisando de uma força extra para se estabelecer. Uma outra coisa é que nos sistemas mais complexos, a gente não precisa se preocupar tanto com as relações entre nutrientes, porque os ciclos biogeoquímicos, eles meio que se autorregulam. Mas quando a gente está trabalhando nesse nível de nutrição mineral de plantas, a gente precisa se preocupar com as interações entre nutrientes, com o equilíbrio ácido-básico e com a relação entre alguns nutrientes, principalmente aqueles que têm inibição competitiva, inibição não competitiva, ou seja, um disputa com o outro o mesmo carregador, o mesmo transportador na hora da absorção, ou eles disputam o mesmo transportador e é o mesmo sítio do transportador ou não, ou um inibe a absorção do outro por conta do efeito de diluição. E por aí vai, a gente tem essas relações. Quando a gente está trabalhando nesse nível, a gente precisa se preocupar um pouco mais com isso. E aí vem a abordagem sistêmica. Essa abordagem sistêmica, ela se propõe a criar sinergias. Ou seja, a ideia é colocar a gente numa situação em que a gente não precisa fazer escolha. Olha, eu vou produzir árvores aqui e produzir madeira para os próximos 15 anos, ou eu vou produzir aqui uma cultura de ciclo curto, que em 4 meses vai me dar um bom retorno econômico se o preço estiver legal. Basicamente, a abordagem sistêmica, ela tenta tirar a necessidade dessa escolha, dessas trocas, como a gente chama, e criar sinergias,
a possibilidade de combinar espécies diferentes, e a gente precisa pensar a nutrição em cada um dos níveis, não apenas nos 3 primeiros. Como eu falei para vocês. E embora a gente comece pensando nessa nutrição de plantas no nível mais alto, em termos de bioma, mas eu vou fazer o caminho inverso para ficar mais fácil de entender. Quando se trata de alta ecologia ou ecofisiologia, eu vou me preocupar, por exemplo, eu tenho um sistema agroflorestal e eu quero introduzir abacaxi. Olha, eu sei que abacaxi ele é uma planta de extrato baixo, e se ele não ficar relativamente sombreado, a eficiência de uso de nutriente dele é muito baixa. Então, ele vai ficar menos doce, ele vai tender a amadurecer mais cedo, ele vai ficar queimado. Então, eu vou pensar no sombreamento, onde eu posso sombreá-lo em meu sistema. Ou eu tenho uma planta que eu sei que ela é mais demandante em potássio. Então, eu vou focar essa planta, colocar essa planta em um local onde houve uma produção recente de cinzas, uma queima, controlada ou não. Em termos de ecologia de populações, eu vou pensar, por exemplo, em espaçamento. Olha, minhas plantas da mesma espécie, elas competem pelos mesmos nutrientes, é claro. Então, eu vou estabelecer um espaçamento X entre elas, para eu não ter problema com o uso de nutrientes. Aí, aqui no terceiro nível, a coisa já começa a ficar bem mais interessante. Ou seja, estou pensando em comunidades, então já estou falando de diversificação, de interações entre populações, e quando eu tenho muita diversidade, eu tenho estabilidade, principalmente quando eu tenho muita diversidade. E aí essas interações ecológicas, elas precisam começar a ser utilizadas para a gente conseguir construir esse sistema, e sempre com foco na nutrição de plantas. Por exemplo, para fazer consórcios, eu preciso pensar em minhas plantas companheiras, ou seja, aquelas que se ajudam ou que pelo menos não se atrapalham no neutralismo, e eu devo evitar juntar plantas que competem entre si, que são inimigas. Por exemplo, a gramínea leguminosa, elas funcionam muito bem juntas, porque enquanto as leguminosas elas aportam muito nitrogênio para o sistema, elas têm uma mineralização rápida, alimentando muito rapidamente a biologia do solo, a microvida. As gramíneas, elas conseguem extrair os nutrientes que estão ali em camadas mais profundas do solo, conseguem promover uma aração biológica. As asteráceas e as brássicas também têm esse efeito de conseguir capturar esses elementos que estão ali mais profundos no solo. Então, penso em termos de combinação de espécies nesse nível. Por exemplo, é muito complicado você pensar em um consórcio ou em uma sucessão de couve, girassol, brócolis e repolho, porque a gente está falando de espécies que são muito responsivas, muito demandantes de boro. Então, não é interessante, é mais interessante eu combinar essas espécies em consórcio ou em sucessão com cebola. Por quê? Porque o boro, ao contrário da maior parte das espécies, na cebola o boro é móvel, porque ele está associado com polióis, que são açúcares simples, que conseguem ter um efeito sistêmico, uma translocação na planta. Então, eu vou pensar em couve para ter uma sucessão com cebola, por exemplo, e não com girassol. Pensando ainda em termos de interações e nutrição de plantas, predação e parasitismo. A gente sabe que as plantas, quando elas estão deficientes de alguns nutrientes, por exemplo, cálcio, boro ou silício, elas ficam com a resistência física comprometida, elas ficam muito frágeis e é muito fácil dessas plantas serem perfuradas por insetos sugadores ou por fungos. Além disso, isso pensando em termos de deficiência, quando eu tenho excesso de nitrogênio. Se eu tenho excesso de nitrogênio, as minhas cadeias carbônicas não serão suficientes para absorver todo esse nitrogênio, ou para transformar os aminoácidos que serão produzidos em proteínas. Então, eu vou ter muito nitrogênio, aminoácido livre. Se isso acontece, minha planta acaba sendo muito atrativa para insetos também, ou para bactérias, ou para fungos. Então, minha planta tende a adoecer muito mais. Ainda em termos de comunidade, é muito interessante a gente pensar em mutualismo. E quando a gente fala de mutualismo, a gente está falando de interações que são muito importantes na nutrição mineral de plantas dentro da agroecologia. Principalmente fungos micorrízicos arbusculares e micro-organismos capazes de fazer a fixação biológica de nitrogênio. Esses fungos micorrízicos, eles se ligam
as raízes das nossas plantas, e quando eu falo de nossas plantas é porque é a maioria mesmo, são mais de 80%, se eu não me engano, chega a quase 90% das plantas vasculares. Esses fungos, eles se associam com essas raízes, e eles recebem fotossintatos, carboidratos dessas plantas, ao mesmo tempo, como eles são muito finos, muito tenros, eles conseguem ocupar muito bem os espaços intersticiais dos solos, ocupar um volume maior de solo, eles conseguem captar muito melhor oxigênio, água, e principalmente os elementos menos móveis, principalmente o fósforo. Então, a gente tem aqui uma relação que precisa ser favorecida. Em termos de fixação biológica de nitrogênio, nós temos os risóbios e os bradirrisóbios, mas, além disso, nós temos micro-organismos de vida livre que conseguem pegar esse nitrogênio que está na atmosfera e, através de um gasto que envolve energia e prótons, mas vale a pena em termos energéticos, em termos de relação custo-benefício, vale muito a pena. Então, eu consigo ter isso, e eu consigo utilizar essa biologia que está ali no solo para conseguir aumentar a quantidade de nitrogênio em meu sistema. E a relação é a mesma. Basicamente, esses micro-organismos recebem fotossintatos, são protegidos contra a ação danosa do oxigênio, contra a sua enzima, e eles fornecem nitrogênio para as plantas. Tá, mas como é que eu garanto o sucesso dessas relações mutualísticas? A regra é a mesma. Eu vou manter o meu solo sempre coberto, com muita matéria orgânica, para protegê-lo das variações bruscas de temperatura, da dissecação. Eu vou ter espécies aradoras que vão melhorar a aeração do solo. Eu tenho ali fontes de biomassa que são mineralizadas mais rápido para garantir nutrientes, elétrons, prótons para esses micro-organismos. Ainda pensando em termos de agroecologia, assim, a gente trabalhando no nível mais macro, agora a gente entra nos ecossistemas. Aí a gente precisa se preocupar com o fluxo de energia. Ou seja, a energia do sol que as minhas plantas capturam na fotossíntese, que é transformada em energia química, ela não pode ser simplesmente perdida na forma de calor, do nada. Não, eu preciso garantir que essa energia ela continue dentro do meu sistema e que ela alimente os estratos inferiores ou que ela alimente os decompositores ou os meus herbívoros, se eu tenho um sistema que também tem um componente animal. Ou seja, eu preciso garantir o fluxo de matéria, de nutrientes, do qual a gente vai falar mais lá na frente. Aqui, como vocês podem perceber nesse gráfico, existe uma preocupação para minimizar as perdas por calor. Quanto mais componentes eu tenho no sistema, mais da energia solar inicial se transfere para os níveis seguintes e menos é perdida como calor. Ou seja, eu tenho um sistema em que a energia que o mantém, ela vai vir muito mais da energia ecológica ou do sol do que da energia cultural, que seria basicamente o trabalho humano, animal, adubação verde, eletricidade e por aí vai. E os sistemas agroecológicos mais complexos, eles utilizam basicamente técnicas que vão garantir a transferência dessa energia, desses nutrientes para os outros níveis, para os outros estratos ou para os outros grupos. Por exemplo, quando eu estou fazendo poda, eu estou simplesmente garantindo que a energia química que está nas folhas das minhas árvores consiga nutrir os meus micro-organismos ou consiga nutrir os meus animais. Quando eu tenho estratificação, eu tenho basicamente um sistema que consegue impedir que menos energia do sol chegue no solo. Ou seja, eu tenho mais camadas de folha absorvendo essa energia solar. Policultivo, adensamento, a regra é a mesma. E no fim das contas eu vou ter muita produção de carboidrato, de aminoácidos e outras biomoléculas que vão ser consumidas e que vão garantir que a energia fique ali circulando dentro do meu sistema e fazendo com que esse sistema se mantenha. Aí a gente entra, pensando em termos de energia, a gente começa a pensar em termos de nutrientes. Ou seja, junto com essa ciclagem de energia, com esse fluxo de energia, eu tenho um processo de acumulação de carbono. E quando eu falo de acumulação de carbono, é porque a regra geral é a gente garantir uma presença maior, uma absorção maior de carbono do que a sua perda. Ou seja, eu tenho um sistema em que, no balanço geral, eu vou ter mais fotossíntese
do que respiração. Ah, Elialdo, e como eu consigo... E por que é interessante conseguir isso? Porque se eu tenho mais fotossíntese do que respiração, significa que eu tenho muito mais folhas, protegendo o sistema contra ventos, contra abrasamento. Significa que eu tenho muito mais liteira cobrindo a superfície do meu solo contra chuva excessiva. Significa que eu tenho matéria orgânica estabilizada, melhorando a estrutura física do meu solo, a liberação de nutrientes. Então, quando a gente maximiza a fotossíntese, pensando em termos de nutrição de plantas, a gente acumula carbono. Inclusive, quando a gente tem um carbono recalcitrante, oriundo ali da decomposição da lignina, a gente tem um carbono que vai ficar por décadas no solo, e aí existe um alívio para questões globais mais sérias, como o aquecimento global, né? Em relação ao nitrogênio, também muito relacionado ao ciclo do carbono. Como utilizar o ciclo biogeoquímico do nitrogênio ao meu favor? A regra geral é utilizar no sistema muitas espécies fixadoras de nitrogênio, tanto árvores, leucena, gliricídia, guandu, quanto plantas herbáceas, feijão de porco, feijão vígnea. E essas espécies, elas vão fixar muito nitrogênio, vão trazer muito nitrogênio da atmosfera para o meu sistema, e aí no meu processo de poda, eu vou garantir que esse nitrogênio seja mineralizado através da amonificação e da nitrificação. Então, aí eu vou ter de novo o nitrogênio na forma mineral, sendo absorvido por outras plantas, e depois pelo extrato animal. Aí aqui, mais uma vez, vale aquela regra. Mantendo meu solo coberto, eu vou evitar perdas por lixiviação, mantendo o meu solo bem aerado, com gramíneas. Eu vou conseguir oxigenação. Conseguindo oxigenação, eu não vou ter perdas por desnitrificação. No caso do fósforo, a gente tem uma coisa bem mais complicada, um processo mais diferente, que gera muita discussão, porque é um ciclo biogeoquímico bem diferente. Primeiro, ao contrário do nitrogênio, o principal compartimento do fósforo não é a atmosfera, mas a litosfera, as pedras. Outra coisa, o processo de liberação do fósforo, ele não acontece rapidamente, como no caso do nitrogênio, que houve uma chuva, houve um relâmpago, um trovão, e você tem, de repente, uma grande deposição de nitrogênio no solo. Não, você tem um processo longo, lento, que envolve a mineralização das rochas, que se confunde com o próprio ciclo das rochas. E isso gera um problema global hoje, porque a gente está mineralizando muito fósforo, aplicando muito material fosfatado em nossas culturas, e aí esse fósforo está sendo transferido para a hidrosfera, se acumulando, entrando de novo no ciclo das rochas, o que significa que esse fósforo que a gente está consumindo rápido hoje, depois que ele for totalmente consumido, vai precisar de milhares de anos de abdução para se tornar disponível de novo. E aí tem toda uma discussão de que a gente tem mais 100 anos, tem mais 30, tem mais 50, ninguém sabe, mas existe esse medo do pico do fósforo. Então, qual é a ideia geral no caso do fósforo, pessoal? É aumentar a ciclagem interna, principalmente dos resíduos orgânicos, ou seja, mais uma vez, focar na poda, focar na cobertura, no consórcio, porque a gente tem o fósforo orgânico sendo mineralizado e sendo transformado em fósforo mineral, que vai ser absorvido pelo sistema. E a regra prevalece, se você tem um solo coberto, protegido, matéria orgânica estabilizada, enraizamento, promovendo a aração biológica, oxigênio, consequentemente, você tem ali micro-organismos, micro-mesovida, que vai liberar principalmente fosfatases, ácidas e alcalinas, que vão arrancar mais fósforo do nosso compartimento mineral, transformar o fósforo, que é moderadamente lábil, em fósforo lábil, ou seja, fósforo absorvível, e o ciclo se mantém. É claro que a gente está falando de um elemento que ele acaba sendo perdido pouco, mas acaba sendo perdido sempre que a gente faz uma colheita. Então, via de regra, a não ser que a gente tenha uma estrutura pedológica ou litológica que seja muito favorável à liberação de fósforo, invariavelmente a gente vai precisar pensar em reposição. Mas isso não é uma regra geral. Existem principalmente sistemas sintrópicos que têm décadas sem fazer adubação fosfatada e que estão muito bem obrigados.
Então, o ciclo do fósforo, aqui o medo em relação ao ciclo do fósforo é isso, é a gente conseguir acelerar demais a transferência do fósforo para cá, esse fósforo entrar de novo no ciclo das rochas e a gente ficar sem fósforo para a agricultura. O potássio, ele acaba sendo um meio termo, digamos assim. Acho que cortou um pouco. Acho que ele caiu. Caiu, acho, né? Esperar um pouquinho. Então, a gente está pensando em um nutriente. Oi, Volta um pouquinho que Monique. cortou. A gente Tá está pensando escutando? de novo em um nutriente que precisa. Tá cortando. Monique. Tá escutando, Eli? Cortou um pouco. Deixa eu mandar mensagem aqui. Cortou, foi? Cortou isso. Ah, tá em que slide? Voltou. Não esse mesmo, a hora que você começou a falar esse. Esse aí? É, a hora que você começou a falar. Não, esse não, o outro. Voltou? Não passou ainda, passou outro slide. Tá cortando. É esse? Aí. Não, é o outro. Eu não sei se. Pode ser que não trocou a câmera, porque tá travando. Travou tudo agora. Vou esperar um pouquinho para ver se volta, gente. Bom, enquanto ele vai acertando lá, gente, já coloquei para os alunos aí do lado para fazer a participação no link e também podem deixando as perguntas para geral dele. Bom, já vou passar o link do sorteio também para quem já está presente aí, né? Ele caiu real, já ele volta. Tem esses probleminha, né, da pandemia. Que é o geral, nem o celular dele chega. Tá chovendo lá na Bahia, lá. Será que tá? Eu nem perguntei para ele se tava. Calor, eu sei que tá. Caiu, foi? Caiu real. Até o celular dele. Só guardar que já ele volta. Ah, voltou já. Tá chovendo na Bahia, os alunos falaram, Lili. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá chovendo aí ou não? Não ainda, mas está ameaçando bastante. Ah, então é E isso. choveu alguns dias atrás. Ou é o pico. Nesse horário, para cá a internet é uma maravilha. É normal. Então,
Pode ir devagar, porque senão ele trava. Tá. A gente estava em que slide? Do fósforo, é o próximo. Você começou a falar o próximo. Esse aqui, né? Esse daí travou. Exatamente. Beleza. Então, continuando. Se travar, avisa. Eu tô no Zap também. Tá, vamos lá. Então, pessoal, existe um medo muito grande hoje da comunidade científica, principalmente, de que a gente force o ciclo do fósforo para cá e consuma todas as nossas reservas minerais de fósforo, que estão presentes aí no Oriente Médio, Estados Unidos, por aí, e acabe forçando a entrada do fósforo no ciclo das rochas, e a gente fique sem fósforo para a agricultura. No caso do ciclo do potássio, a gente tem aí um nutriente que, de um lado, ele se parece com o fósforo, porque também é obtido principalmente através da mineração, tem uma grande aplicação na agricultura, a gente está forçando a sua entrada dentro do ciclo das rochas novamente, mas ao mesmo tempo ele é um cátion monovalente, ele tende a ser muito perdido através de lixiviação. Então a sua permanência nos sistemas, principalmente quando a gente está pensando em um sistema mais sustentável, depende muito da cobertura do solo. O cálcio também, ele se parece muito com o fósforo nesse sentido. A gente tem basicamente mineração, a gente tem grande entrada de cálcio nos nossos sistemas agrícolas, principalmente os mais simplificados, através de gesso, através de calcário, através de sais, fertilizantes, e a gente está forçando a transferência desse cálcio para outros compartimentos por conta da mineração, do uso intenso na agricultura, e quando a gente pensa em termos de agroecologia, a ideia geral é forçar a ciclagem interna, através dessas mesmas estratégias, muita produção de matéria seca, ocupação de todos os estratos. O enxofre ele se parece em alguns aspectos com o nitrogênio, só que ao contrário do nitrogênio, que tem como principal compartimento a atmosfera, o principal compartimento do enxofre também é a litosfera. Então a gente também está utilizando enxofre demais, também está transferindo muito enxofre de volta para um compartimento distante de nossa possibilidade de mineração, e existe uma preocupação de manter a ciclagem interna desse enxofre dentro dos nossos sistemas. E aí os outros nutrientes, eles, principalmente os micronutrientes, como as entradas são muito pequenas, se vocês forem olhar a participação dos micronutrientes na composição da matéria seca dos tecidos vegetais é muito pequena, então existe uma preocupação menor com esses nutrientes, mas a tendência é a mesma. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que se preocupar com o depauperamento e com a ciclagem interna. Uma outra coisa da abordagem sistêmica da nutrição é que a gente precisa se preocupar com o bioma onde a gente está. Por exemplo, se eu estou na Caatinga, eu estou em um cambiçolo eutrófico com muita pedra calcárica na região de Irecê. Olha, meu problema vai ser com bases, porque embora eu tenha muito cálcio, como eu tenho cálcio demais, isso vai atrapalhar a absorção de magnésio e de potássio. Outra coisa é a transpiração absurda, eu vou ter problema com salinização. Se eu tenho problema com salinização, automaticamente eu vou ter problema com fósforo. Eu vou ter que aplicar fósforo em pulsos menores mais vezes. Se eu estou pensando em Amazônia, o problema é o oposto. Eu tenho muita precipitação, então eu vou ter uma lixiviação muito grande de bases, de nitrogênio, eu tenho solos profundos, em regra, latossolos muito arenosos, eu tenho uma perda muito grande de nutrientes para longe da raiz, então eu vou precisar manter esse solo sempre muito coberto, sempre muito vivificado, com muita matéria orgânica para criar uma estrutura efêmera que vai ser capaz de manter a umidade, de impedir essa lixiviação tão rápida. Se eu estou trabalhando no cerrado, eu tenho um problema muito grande com pH muito baixo, com falta de micros, com falta de fósforo, com excesso de alumínio. Então eu tenho que pensar em duas estratégias, ou utilizar corretivos, se eu quero um resultado mais rápido, ou utilizar a própria correção biológica, que começa utilizando espécies pioneiras, que são capazes de aguentar esse pH, esse nível de fósforo, e depois vai aumentando a acumulação do sistema, corrigindo esse sistema aos poucos, e permitindo que eu possa introduzir espécies mais complexas, e depois pastagem, e depois frutíferas. Então, por fim, a gente tem, na abordagem sistêmica, a gente se preocupa com o bioma,
no qual a gente está inserido. Pessoal, é isso. Eu estou aberto a perguntas. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham entendido como, na verdade, a aplicação da nutrição mineral de plantas dentro da agroecologia depende muito do nível de complexidade no qual a gente está trabalhando. Show, Elialdo, obrigada pela excelente apresentação. É normal, gente, vocês, os alunos, principalmente do primeiro termo, teve no primeiro semestre, muito termo novo aí que foi falado para vocês, vocês não viram ainda, então não se assustem, mas é bom que vocês já vão treinando, né? Já vão estar espertos que vocês vão ver pela frente, tudo isso aí. Então é um resumão, na verdade, não sei de quantos anos de estudo do Elialdo, né? Desde a graduação que ele trabalha com agroecologia. Então, para vocês verem como é importante essa parte. Eu tinha pensado em simplificar e o Monique falou, não simplifica. Não, eu falei para eles já sentindo já como que é o negócio. Já vou esperar começarem a ver, nossa, ele falou isso, já vai linkando daí. Gente, vocês podem ir fazendo as perguntas aí do lado. Para abrir as perguntas, eu vou falar aqui que eu acredito que vocês estão meio acanhados hoje meio tímidos de fazer pergunta. Parece que acho que estão assustados com o assunto, mas não fiquem, gente, podem perguntar. Eli, para ficar para eles mais aberto, assim, mais transparente, como caracterizar um sistema agroecológico? Bem objetivo. Depende. Tem duas maneiras de eu caracterizar um sistema como agroecológico. O primeiro é eu considerar que qualquer área onde eu faço agricultura é um agroecossistema, logo ele é agroecológico. Essa é a primeira abordagem. A segunda abordagem é pensar da seguinte forma. Um sistema agroecológico, ele é um sistema que ou atende à legislação, se a gente quer ser mais pragmático e está pensando apenas em obter o selo, ou então, um sistema agroecológico é aquele sistema que atende aos critérios da sustentabilidade. Ou seja, eu estou utilizando aquela área, mas eu não estou esgotando ela. Os meus filhos e os meus netos também poderão utilizá-la, e o solo vai estar lá, tendo sido conservado, as plantas vão estar lá, tendo sido conservadas, os polinizadores estão lá, tendo sido preservados. Ficou Tem bem essas claro. três visões. Ficou bem claro agora, gente. A primeira, então, caracterizar o sistema. A segunda é seguir a legislação. E a terceira é ser sustentável. Então, esse é o primeiro passo para a gente caracterizar um sistema agroecológico. Vamos lá, então vamos umas perguntinhas aqui. O João Anísio, ele pergunta, o boro é um elemento necessário para uma adequada nutrição das plantas, e sua deficiência pode afetar significativamente a produtividade das culturas agrícolas. Qual seria uma fonte de boro natural ou ecológica para suprir a necessidade dessas plantas? Então, na verdade, o boro ele faz parte dos micronutrientes e existem muitos poucos estudos dentro da agroecologia com micros, em termos de ciclagem, de como... Porque a quantidade exportada de micros para fora do sistema é muito pequena. Então, a gente está se preocupando com aquilo que já está chegando em nosso calcanhar, com fósforo, com potássio, com cálcio. Mas, em termos de boro, existem duas formas de obter nos sistemas agroecológicos. A própria ciclagem interna, por exemplo, quando você faz poda e ao invés de queimar essa poda, você deposita esse resíduo no solo, o boro que está ali presente como boro-rama-galacturon, que é um composto que faz parte da parede celular, ele vai ser degradado e aquele fósforo vai se transformar de novo em boro mineral e vai ser absorvido por outra planta ou por um micro-organismo. Uma outra coisa, dentro dos sistemas agroecológicos mais simplificados, a gente tem o uso, por exemplo, é permitido o uso de ácido bórico para você fazer biofertilizante. Mas a resposta vai passar sempre pela mesma coisa, principalmente quando a gente fala desses nutrientes, cujo compartimento mais importante são as rochas, a litosfera. A gente precisa aumentar a ciclagem interna e só quando for muito necessário a gente utiliza uma fonte para dar uma complementada. Show de bola. O Everaldo, essa aí é Sueli. Quando eu me deparar com a situação de uma planta com estresse hídrico ou até uma fito ocasionada por herbicida, qualquer estresse, né? A utilização
de aminoácido pode me auxiliar na recuperação dessa planta? Pode, muito. Muito. Porque, na verdade, o que é que acontece? Quando você está utilizando aminoácidos, você está fazendo duas coisas. Você está promovendo a bioestimulação. O que significa isso? Você está ali ativando a sinalização da planta, que vai fazer com que essa planta ative a produção das proteínas de defesa dela, peróxido desmutase, uma série de proteínas, de enzimas que conseguem desintoxicar essa planta. E existe uma outra coisa. A planta já está estressada, ou seja, ela está sem capacidade de pegar composto de carbono da respiração ou da fotossíntese para produzir o que ela precisa produzir. Então, quando você está dando essas biomoléculas à planta, você já está dando um meio caminho andado. Você está dando também esses compostos de carbono que ela pode pegar e transformar em uma outra coisa que ela está precisando. Então, você faz duas coisas. Você ativa a sinalização dela para ela produzir o que ela precisa para se defender e você dá uma parte dos materiais que ela precisa para produzir essas substâncias de defesa. Além de melhorar a eficiência de uso dos nutrientes. Exato. Né, de mobilidade dentro da planta. Exato. Do Fabrício. Em caso de um solo com baixa mineração e pouco nitrogenado, qual forma orgânica consigo recuperar meu solo? Com baixa mineração? Ele deve querer dizer com baixa mineralização. Fabrício? Pode falar para a gente? Isso. Olha, se você tem uma baixa mineralização, significa que a sua biologia está morta, porque quem faz a mineralização são os micro-organismos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é vivificar o seu solo, ou seja, você vai aplicar micro-organismos. Existem micro-organismos no mercado que são mineralizantes, que aceleram a decomposição da matéria orgânica, bactérias que, inclusive, são vendidas por algumas empresas, você dilui e você aplica uma quantidade X por hectare de cepas, e você mesmo pode fazer essa captura. Por exemplo, uma estratégia muito utilizada na agricultura natural. Você pega, por exemplo, uma tora de banana, você ali abre o meio dela, você coloca arroz cozido em terra, embaixo de uma liteira, numa floresta virgem. Todos os micro-organismos que estão decompondo aquela liteira vai procurar o seu arroz cozido, que é uma fonte de carboidrato maravilhosa, você traz isso, você dá mais fonte de energia para esses micro-organismos, açúcar, leite, você consegue aumentar essa população, depois você aplica em seu solo, você vivificou. Depois disso, você pode, por exemplo, começar a podar árvores que são leguminosas, porque aí você está trazendo nitrogênio para o seu sistema. Percebeu a ligação? Não está mineralizando, não tem micro-organismo. Então, eu boto micro-organismo, depois eu boto um material vegetal rico em nitrogênio. Aí eu vou ter nitrogênio em meu solo. O tal do microgel chegou aí já? É aquela compostagem líquida constante? Não. Eu sei que está circulando aqui na região. E tem, inclusive, um produto que eu trabalho que é muito bom, que é a base de bactéria para acelerar a mineralização, o Solo Premium, e eu sei que tem um grupo de micro-organismos da Embrapa, que também está sendo vendido na região, que são solubilizadores de fosfato. O Biomafos. Chegou Isso. Já, então. Sim. Gente, só para deixar claro para vocês, eu falei que ele trabalhou com aleias. Aleias que fala, né? Aleias, isso. Vocês sabem o que são aleias? Não, né? Então, eu também fiquei, eu falei, será que eles sabem? Não, é interessante, porque aqui não se usa muito esse termo. Poderia explicar para eles esse trabalho, Eli, que é bem Posso interessante? explicar. Por favor. A gente tem sistemas agroflorestais, pessoal, e esses sistemas agroflorestais, eles recebem uma classificação de acordo com a maneira como a gente organiza as árvores, os outros estratos. Uma dessas classificações diz a respeito à maneira como a gente distribui as árvores. Se eu coloco todas as árvores uma próxima das outras, como no sistema sintrópico, preocupado basicamente em observar onde eu tenho lareiras ou clareiras, onde eu tenho energia solar. Então, não estou muito preocupado com a organização, com o espaçamento. Eu tenho um sistema agroflorestal desuniforme. No sistema de aleias é interessante porque a gente coloca as árvores em fileiras, com um espaçamento determinado,
como se fosse uma cultura tradicional. Por exemplo, eu faço uma fileira de gliricídia, uma fileira de guandu, uma fileira de... por exemplo, uma fileira de gliricídia, guandu, outra de São João. Aí vem de novo, gliricídia, guandu, São João. Ou seja, eu estou colocando fileiras de plantas, que pode ser da mesma espécie ou não. Eu posso intercalar espécies, ou pode ser tudo da mesma espécie, mas eu tenho um espaçamento entre essas fileiras. Essas plantas, elas vão servir basicamente como adubadeiras. Então, eu vou cultivar entre linhas dessas filas, e aí eu vou podar essas plantas, e o material vegetal dessas plantas vai servir para cobrir o solo, e vai servir também para ser mineralizado e fornecer nutrientes para minhas plantas. Então, eu tenho filas, e eu cultivo culturas anuais no meio. E aí, essas plantas servem como adubadeiras, basicamente no processo de poda. É tipo o sistema sintrópico mesmo, né? Ou não? Isso. O sistema sintrópico, ele é um pouco, ele não é, caótico não é a palavra, mas o sistema sintrópico, você não tem espaçamento, você tem muito adensamento, e você tem as plantas que você coloca com o objetivo de servirem como adubadeiras, como, por exemplo, o eucalipto, que eles gostam muito, mas você não tem essas linhas retas, com espaçamento sempre igual entre elas. Como no sistema de aleias. O sistema de aleias, ele é mais organizado. Você tem fileiras com o mesmo espaçamento entre plantas e entre linhas, porque aí você consegue, isso é para facilitar, porque você quer cultivar espécies anuais no meio. Então, se eu sei que eu tenho, por exemplo, 1 metro, uma espécie que eu quero cultivar com um espaçamento de 20 centímetros, eu sei que eu vou ter ali 5 carreiras. Então, você consegue se organizar melhor. Seria mais ou menos para isso. Sistema de aleias. Foi a pergunta do Adilson. Qual a importância da agricultura sintrópica para o ecossistema? É basicamente essa também, né? Na verdade, a agricultura sintrópica, na verdade, assim, na minha concepção, e aí isso entra em minhas concepções pessoais. Na minha concepção, os sistemas que estão realmente conseguindo revolucionar a agricultura e que estão realmente conseguindo se mostrar sustentáveis, economicamente viáveis, são os sistemas baseados na maximização da fotossíntese. Então, é basicamente os sistemas agroflorestais mais complexos, o que inclui os sistemas sintrópicos. Então, assim, os resultados com sintropia são fantásticos. Por exemplo, no sul da Bahia, você teve uma grande adesão dos pequenos produtores, principalmente de cacau, e existem relatos, assim, de pesquisa que são absurdos. Por exemplo, o ciclo das chuvas que estava bagunçado se regularizou, os córregos voltaram a correr, o retorno econômico dos produtores de cacau aumentou não sei quantos %. Entendeu? Então, assim, a agricultura sintrópica é maravilhosa. Só uma dúvida, mas a gente chega a colocar adubo mineral? Então, assim, olha, é assim. Li, só as coisas que eu li do Ghost. Ernest Ghost, isso. Esse aí, Ghost. Ele não, pelo que fala, ele não lê, ele é a agricultura sintrópica em cima de poda e capina. Daí, mas isso que eu queria saber, se eles eu vi que a calagem às vezes fazem, mas e a adubação inorgânica? Serve também ou não? Funciona assim, a agricultura sintrópica. Você é livre para você fazer o que você quer, desde que você esteja trabalhando com sua independência no tempo. Por exemplo, eu estou começando um sistema sintrópico hoje, mas eu estou em um solo muito ácido e eu sei que para o meu sistema começar a se regenerar, eu preciso dar um start. Então, se eu quiser utilizar a calagem, tudo bem. Mas se passa 5 anos e ainda estou precisando utilizar a calagem, eu estou fazendo alguma coisa errada. Não, se hoje eu preciso utilizar um superfosfato simples, se eu estou com um processo eu estou com uma deficiência muito absurda de fósforo. Na verdade, um exemplo aqui da minha região. Aqui já produziu muito feijão, e depois que o feijão acabou, o que acontece? O feijão foi substituído por HF, por poço artesiano e tomate, cebola. As áreas que foram muito adensadas por trator, que tem muito problema com o uso excessivo de grade, a caatinga ainda não voltou a se regenerar, porque ficou tão compactado que isso já tem 15, 20 anos, e você vai lá, ainda não começou, as pioneiras, as sucessoras, elas ainda não começaram a aparecer. Então, num sistema como esse, por exemplo, você tem um sistema morto. Então, qual o problema de você pensar, por exemplo, em subsolagem e você pensar em uma fosfatagem para o sistema começar? Não tem problema, mas se eu tenho 10 anos e eu ainda estou precisando aplicar muito fósforo em todo o cultivo, então eu não estou conseguindo gerar essa sustentabilidade.
Entendi. No começo pode, depois que Isso. consolidar. E você vai, ou até depois, assim, não existe, assim, existem alguns sistemas que são muito radicais, porque os sistemas, eles mostram muito a visão de mundo e a ideologia dos criadores. Então, existem alguns sistemas que são muito radicais, não pode estar acontecendo o que for, você não pode usar isso. Não, mas eu posso usar qualquer coisa, desde que eu saiba o que eu estou fazendo. Entendeu? Show. Seria mais ou menos isso. Éder, pode ficar tranquilo, que é isso mesmo. Ele colocou aqui que você falou coisas que ele nunca ouviu na vida, mas é normal. Logo chega lá. Olha, gente, eu falei de conceitos aí que são de ecologia, de nutrição mineral de plantas, de fisiologia. Eu juntei várias coisas diferentes. Porque a gente está falando de um tema que não é simples mesmo, né? A gente está falando de sustentabilidade no uso de nutriente. Isso, junta tudo. Ele faz uma pergunta que ele está falando de alimentos orgânicos. Ele é mais rentável e traz uma produtividade, não, mas a produtividade a gente sabe que ela é menor. Mas a rentabilidade, se a gente for comparar com o convencional? Isso depende, há casos e casos. Eu conheço agricultores orgânicos que são muito bem remunerados, que conseguem ter uma produtividade boa e ter um custo, né, um retorno, um pagamento bom por esses produtos e que estão muito bem. E conheço produtores orgânicos que estão ali mais por uma questão agroecológica que eu vejo que não está pagando. Olha, continue aí firme e forte, porque não está pagando, a conta não está batendo. Então, existem produtores e produtores, né? É complicado, porque ele tem um valor maior, porque o custo de produção é maior, e na hora do comércio final o povo não quer pagar, né? O Igor, que ele fala que vocês que utilizaram lá na região de Irecê, o biogel. Você sabe se esse biogel, até a Carol perguntou embaixo, eles usam junto com a aplicação de defensivos também? Você viu alguma coisa ali ou não? Esse biogel, não, de repente, é um produto que tem até a composição que eu conheço. Mas assim, o nome biogel em si não me diz muita coisa. De repente, é uma combinação de micro-organismos, que eu até conheço. Eu acredito que sim. Pelo nome, eu imagino que seja um conjunto de micro-organismos, solubilizadores, fixadores, em uma massa gelatinosa que vai garantir ali que eles fiquem vivos durante um tempo ali, recebendo nutrientes e tal, até que eles cheguem no solo e consigam colonizar ali a risosfera e tal. Eu imagino que seja isso, mas eu não me recordo de ter visto esse produto assim de perto. Entendi, porque aqui o que acontece? Eles usam esse microgel que eu falei, que essa compostagem líquida constante aí, eles utilizam vai na própria fazenda, vai multiplicando lá no recipiente, daí eles utilizam ele para aplicar defensivo agrícola. Aí a nossa dúvida é sempre, será que esses micro-organismos sobrevivem aplicando junto com o defensivo agrícola? Eis a questão. Então, depende. Depende do micro-organismo e depende do defensivo. Por exemplo, é diferente você, por exemplo, é diferente você estar utilizando um produto à base de fungo que utiliza hifas e de um produto à base de fungo que utiliza esporo. O esporo é uma estrutura de resistência que vai aguentar uma série de substâncias químicas, a hifa já não. Então, depende muito da formulação do produto e do produto químico, né? Se é um produto, por exemplo, não faz muito sentido você combinar, por exemplo, um bactericida com antibiótico, né? Com amônia quaternária. Então, imagino que seja muito por aí. Deve ser um produto que deve ser possível de ser combinado com alguns produtos, mas ele não deve ser assim tão versátil a ponto de ser combinado com qualquer produto por aí, né? Deve ter umas limitações. Então, Carol, é a nossa dúvida, que a Carol também está aí. A gente também não consigo assimilar isso, porque você está trabalhando com organismo vivo. Como você pode aplicar com qualquer defensivo e não vai matar ele? Né? Fica complicado. Exato. O João, ele está comentando aqui, é um polímero hidroabsorvente com alta capacidade de retenção, conjuntamente com micro-organismos. Então, interessante. Muito legal. Bem bacana. Muito legal. Deve ser isso, deve ser alguns micro-organismos ali de risosfera, solubilizadores, e se é um produto altamente absorvente, ele vai reter, vai aumentar muito a retenção de água. Então, basicamente, deve ter nutriente também para esses micro-organismos. Interessante, eu vou procurar saber depois. Eu conheço alguns produtos microbianos, inclusive para utilização junto com
com a nutrição de plantas, mas esse específico ainda não vi. A gente também, vamos discutir isso aí, que também fica esse ponto de interrogação, porque pela teoria, se a gente for entendendo, não tem como ele sobreviver com alguns produtos. Exato. Né? Mas é isso, gente. Muito obrigada, Eli, pela excelente palestra, por todo o conhecimento passado para a gente essa noite, por disponibilizar do seu tempo, mesmo uma sexta-noite. A gente agradece de coração e, conforme aqui, como a gente não consegue dar uma salva de palmas, a gente fecha com o nosso selfie da tela. Daiane vai preparar para a gente aí. Foi um prazer estar com todos vocês, gente. Muito obrigado. Obrigada de coração. Vocês estão em mãos maravilhosas, porque a Monique é uma profissional incrível. Vocês estão em excelentes mãos. Será sempre bem-vindo. Tem bastante elogios depois no chat aí pela palestra. Vamos lá, gente. Vamos passar o perfume aí. Pessoal, deixa as câmeras aí, fazendo favor, para que possamos ter um print da tela. Parar a tela do Eli ou você consegue pegar aí? Consegue fechar aí, fazendo favor? Para a apresentação. A minha tela? Para a apresentação. Lá do canto esquerdo. Para a apresentação. Aí. Foi. Fechou. Vamos lá. Todo mundo abrir a câmera. X. A gente nunca sabe que hora que ela vai bater a foto, né? Aí fica parecendo claro. Por isso é o mundo mais falso do mundo, né? Então agora faça um sorriso sincero, então, eu tiro outra. Não, 3 e vai. X. Pronto, galera, mandei lá no grupo. Fechou, depois eu mando, Eli. Muito obrigada. Vamos dar um intervalinho de 10 minutos agora e às 9 horas a gente começa. Parece que o Fernando Querenelli já está na espera aí. Muito obrigada. Até a próxima, se Muito Deus obrigado, quiser. gente. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau. Valeu, obrigado. E o sorteio? O sorteio é daqui a pouco.